Olá pessoal, eu quero fazer um pequeno tutorial sobre como você saber o quanto sua cidade ou cidadezinha, no caso de uma cidade pequena, exportou. É possível você saber se a sua cidade exportou ou importou, mesmo que pequenas quantidades, é possível você saber se ela exportou ou não. É possível você saber, inclusive, qual a, digamos assim, a classificação dela no ranking das maiores exportadoras brasileiras. Inclusive, algumas cidades não tão grandes exportaram muito, né? E, em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que entrar no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A partir do momento que você entra no site, o que acontece? Você tem que fazer o seguinte: você entrou no site, você vai aparecer aqui nessa página inicial, né? Então você vai clicar em Comércio Exterior. Você clicou em Comércio Exterior, você vai ter lá no canto da tela, no canto esquerdo, né, eu estou mostrando aqui, Estatísticas de Comércio Exterior. Ali você vai poder clicar e saber todas as estatísticas. Pode parecer um pouco confuso no começo, porque você tem uma barra enorme, né, cheia de dados aqui. Então você pode saber a balança comercial mensal, a balança comercial brasileira por cooperativa, por vários tipos de empresa, né? No caso, nós vamos clicar em Balança Comercial Brasileira, Municípios. Seleciona qualquer município. Por exemplo, antes você tem que selecionar o estado, antes de selecionar o município. Você seleciona Acre, por exemplo. Vai ter aqui resumo do estado, né? Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco, que são cidades que exportaram ou importaram. No caso, você vai clicar aqui em Resumo do Brasil. Clicando em Resumo do Brasil, vai baixar, né, vai ser feito um download de um arquivo zip, né, e ali um arquivo zipado, e você vai poder clicar aqui em 2014. Então isso que é meio complicado, que às vezes as pessoas não sabem. Então você tem que clicar em Resumo do Brasil. E isso, em qualquer estado que você selecionar, vai estar lá o Resumo do Brasil. Então, vai aparecer ali em primeiro lugar, em questão de exportação, né, que é o que o governo brasileiro mais quer, né, que independentemente de quem ganha a próxima eleição ou não, o governo brasileiro desde sempre, né, que prioriza a exportação. E a exportação, por incrível que pareça, é uma cidade pequena que é o maior exportador. Você não está vendo errado quando você vê ali Paraupebas em primeiro lugar. Se você clicar aqui no Google, escrever Paraupebas e ir na Wikipédia, você vai ver ali que Paraupebas é um município que não é tão pequeno assim, mas é muito pequeno, 176 mil habitantes, menos de 200 mil habitantes. E uma cidadezinha lá no interior do Pará, lá no norte do país, uma cidadezinha bem pequena, no norte do país, lá no meio do Pará, né, longe da capital do Pará, Paraupebas, 176 mil habitantes, e exporta mais do que a cidade de São Paulo, exporta mais que a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, por quê? Por causa do minério. Aí a gente pode pegar e depois selecionar aqui Pará, né, Pará. E aí a gente pode escolher a cidade, está em ordem alfabética, escolhe Paraupebas. E aí você vai ver aqui, vai ter um arquivo zipado também. Nesse arquivo zipado vai ter um monte de, como é que eu posso dizer? Um monte de tabelas, né? Um monte de tabelas. Vamos ver se eu acho aqui. Fatex, Fatimp, Paiex, Paimp, né? Às vezes é meio estranho. Você vai num dos primeiro, segundo, terceiro, quarto,
Para lá num dos sextos, mais ou menos, vai ter PPEXP. PPEXP significa principais produtos exportados. Você pode abrir um por um para você ver também o que significa cada um. Aí você abre aqui PPEXP e você vai poder ver aqui que em Paraupebas o principal produto exportado foi minério de ferro, não aglomerados e seus concentrados. Depois outros minérios de manganês, outras partes de máquina e equipamentos, de terraplanagem. Então alguém produz lá e exporta máquinas de terraplanagem. 196 mil dólares, uma quantia muito pequena. E minérios de ferro não aglomerados, 4 bilhões 214 milhões 451 mil 511. Então praticamente é ferro. A cidade é a maior exportadora do Brasil, só exporta 4 produtos. Existem cidades bem maiores, com uma lista imensa de produtos. E no caso ali, Paraupebas, só tem 4 produtos, sendo que só assim, mais relevante são minérios de manganês e minérios de ferro. E aí você vê que uma cidade pequena, não é assim, comparado com São Paulo, comparado com qualquer capital, com Rio de Janeiro, com Curitiba, uma cidadezinha pequena que muita gente nunca ouviu falar, é a maior exportadora do país. Exporta mais do que o São Paulo, Rio de Janeiro, em quarto lugar Paranaguá, depois em quinto lugar Porto de Santos. É porque Santos aparece ali, por quê? Porque Santos é um porto e muitas empresas têm como sede os portos. Então, Paranaguá também não é uma cidade tão grande, com tantos habitantes, mas ela é a quarta maior exportadora. Por quê? Porque tem um porto lá. E muitas empresas são baseadas lá, né? Elas estão sediadas lá. Então, o registro da exportação é feito em Paranaguá, né? Aí você vai ver aqui, por exemplo, a cidade onde eu moro, Maringá, em 14º lugar. 14º lugar. É a 14ª maior exportadora do Brasil, né? Aí você vai ver Itajaí, que também é um porto, como uma das maiores exportadoras. E Maringá, por exemplo, está em 14º, na frente, por exemplo, deixa eu ver, de outras cidades bem maiores, né? Como, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Curitiba. Maringá, Curitiba é só a 35ª maior exportadora, enquanto Maringá, que também está no estado do Paraná, é uma cidade de médio porte, né? Exporta muito mais que Curitiba. Por quê? Porque principalmente por causa da produção rural, não só de Maringá, mas também da produção rural das cidades vizinhas, né? A nossa região aqui é uma grande produtora de soja, de milho e tal. Então por isso que essas cidades, se você for ver Sorriso, 23ª maior exportadora. Uma cidade como Sorriso tem apenas Sorriso. Deixa eu ver. Menos de 100 mil habitantes. E exporta mais do que, por exemplo, Curitiba. Sorriso está em 23º lugar, exporta mais que Curitiba. Exporta mais do que Campinas, exporta mais do que Manaus, que é um grande polo industrial, né, que exporta mais do que Manaus. Uma cidadezinha como Sorriso, que não tem nem 100 mil habitantes, exporta mais do que uma grande capital como Manaus. Né, como Cuiabá. Cuiabá é a capital de Mato Grosso, né, Sorriso também está em Mato Grosso, e exporta mais do que Cuiabá. Por quê? Porque as exportações são registradas através do município de Sorriso, as exportações lá da região, a sede fica lá mesmo, das empresas exportadoras. Então isso é bem interessante, né, sobre o comércio exterior. Espero que tenham gostado desse pequeno tutorial para você saber, de repente, para você procurar se a sua cidade, às vezes ela pode ser pequena, mas a partir disso você pode saber quanto que a sua cidade exportou ou importou. Né? De repente, sua cidade não fez nenhuma exportação e fez uma pequena importação. Se sua cidade não aparecer na lista, não nessa grande lista, mas principalmente se você selecionar aqui, deixa eu ver,
o estado, né? Vamos supor, sei lá, Goiás, e aí você escolhe, você vê lá uma lista de municípios. Nessa lista de municípios, se seu município não estiver, é porque provavelmente não foi realizada nem uma importação nem uma exportação. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.